Olá, mais um programa Fórmula Nerd entrando no ar. E hoje vamos bater um papo sobre literatura, cinema, televisão e convido novamente o meu amigo de mais de uma década, escritor, cineasta, né? É cineasta. Cineasta. Não pode errar no português, né? Num programa ao vivo. Eu acho que assim, a gente hoje, né, tá mais para videomaker, né? Produtor de conteúdo? Produtor de conteúdo, é isso aí, cara. Nossa, como tem gente fazendo isso, né? E que bacana, né, mano? É muito bacana. A gente gosta tanto do audiovisual e vê hoje quanta gente fazendo coisas boas, cara. Eu assisto coisas maravilhosas aí no YouTube. Viva! E hoje, então, é Álvaro Barbosa e o Wendel Stein falando um pouquinho sobre produção cultural. Logo depois da nossa vinheta. De volta com o programa Fórmula Nerd. Álvaro, obrigado por ter arranjado um tempo de estar voltando aqui ao nosso programa. Estamos aí, Wendel. Estamos sempre à disposição. Como comentei um pouquinho antes da nossa vinheta, o Álvaro já é um amigo de mais de uma década. Nos conhecemos na Escola Magia do Cinema. Que local para se conhecer, hein, meu amigo? Poxa vida, hein? Que pelo menos, pelo que eu saiba, eu acho que em São Paulo foi o único lugar que teve um curso de roteiro para cinema gratuito para a população. Nunca... E vamos falar, um curso de gabarito pelo Senac. Maravilhoso, né? Como se diz, o que a gente evoluiu com aquilo lá, né? Porque, claro, você já tinha teu passado de jornalista, das tuas produções, eu também tinha a minha. Mas como foi importante aquilo pra gente, né? E foi um curso muito democrático, porque tinha empregada doméstica fazendo, tinha pintor, tinha médico, então tinha todas as classes dentro de um curso profissionalizante da área de cinema. Não, isso foi muito criativo pra gente, porque você vê as várias visões de mundo dentro da arte. A arte não tem preconceito, não tem cor, não tem... Arte é arte. E hoje, graças, né, à tecnologia, hoje para você, para uma prefeitura, poder fazer um curso de cinema para a população carente é muito fácil. Então acho que falta um pouquinho do quê? De ação. Parar com palavras e ir para ação, porque há projetos, há uma viabilidade econômica em fazer e o resultado que dá é muito grande. Há um impacto na vida das pessoas. Aconteceu conosco. Conosco. Né? Não, e vamos imaginar assim, Wendel, ó, veja bem. Nós estamos falando isso aí, foi nos anos 2007, 2008. Mais de 10 anos. E lá era uma realidade. Hoje, eu vejo pelo meu filho, que tem 12 anos, vejo pelos amigos deles, como essa gente está ligado no audiovisual, né, devido a TikTok, YouTube, toda a web inteira, né, toda essa parte aí de produção de conteúdo, e como tem coisa boa nisso, cara. Qualidade. Como tem artistas maravilhosos nisso aí, cara. Então você imagina um curso desse hoje, Sim. né, com aquela qualidade que a gente fez. Sim, e é uma inovação constante, né, porque é o que eu falei. Teve um impacto muito grande em mim e teve um impacto muito grande em você, porque naquela época, quando eu rodei meu primeiro curta-metragem, que eu coloquei quase 30 atores num curta-metragem, e foi na época que nasceu o seu filho, eu acho, inclusive. Foi. Né? Eu nem pude te ajudar muito, justamente porque eu era papai fresco. E ele não acreditava que eu ia conseguir rodar um projeto desse, porque era muito louco, gente, né? assim, ó, eu já tinha feito, né, eu tinha feito um curta-metragem do Danda até então, né? E eu sabia o quanto que eu sofri para fazer aquilo, para ficar uma coisa bem feita. Quando eu vi o roteiro dele, eu falei, esse cara não vai fazer isso nem aqui nem na China. Mas, como lá tinha de tudo, naquele curso, como você falou, falei, bom, deixa ele viajar, né? Rapaz, quando eu vi o homem terminar, porque eu não pude ajudar muito ele, por causa que o meu filho estava recém-nascido. Quando eu vi o material pronto, eu falei, não acredito que o Wendel fez aquele roteiro. E saiu, cara. Então, poxa vida, como é importante isso, como é bacana você ter incentivos assim, né? Na sua cidade, nos seus estados.
E se tiver um barulhinho de marreta assim, é o vizinho que está construindo, tá? Então, é o que eu falei, um programinha ao vivo, então vamos parte, levar, faz parte, né? Mas onde que eu quero chegar, Álvaro? Toda família, toda mãe, todo pai, todo irmão mais velho que se empenha na produção cultural, seja audiovisual, seja teatral, seja musical, ou seja, no nosso caso, principalmente no literário, o impacto que a gente causa às pessoas ao nosso redor é muito grande. E eu vi isso na sua família, porque você editou agora o livro do Quinca, né? Quinca Ferro O e os Quinca Mistérios do Cerro Negro. E o que acontece? É um livro que já fazia muito tempo que estava engavetado. Tava criando pó já, meu amigo. E graças, né, à pandemia, não que a pandemia tenha sido e está sendo uma coisa... ela é altamente negativa, mas você consegue tirar coisas boas de tudo, né? E então, aí o Álvaro pegou nessa época de pandemia e começou a reescrever, consertar, atualizar essa obra. E o filho dele, de 12 anos, só na tocaia, vendo o pai lá escrevendo, consertando, vindo aqui conversando comigo, até que ele chegou onde, pai, eu vou escrever também uma história. E começou a escrever. Começou a escrever, cara. Você imagina uma criança hoje, de 12 anos, né? Ele não tá só pendurado no celular lá, jogando videogame, cara. Ele tá escrevendo um livro, cara. E é bem bacaninho o começo, você viu que ele te mandou o release dele ali, cara? É uma historinha muito bacana. E ele tá lá escrevendo um livro. Por quê? Ele viu você publicar, ele viu eu publicando, né? E quanto você influencia. E quanto é importante isso, porque eu vi assim, ó, ele tinha dificuldade de escrever, né? As crianças hoje é impressionante, né? Tu vê, ele estuda em colégio particular, cara. Eu ficava besta, ele não conseguia escrever um texto, não conseguia ler e fazer um resumo daquilo. Agora, o camarada não só faz tudo isso, ele leu o teu livro, esse livro aqui, né? Ele leu esse livro do Wendel aqui, cada capítulo aqui, ele fez um resuminho e te mandou pra mim, não foi? Escrito com a mão, com a letrinha dele. E agora ele está escrevendo, cara. Então, quer dizer, olha a influência, Wendel. Gente, se você tem criança, leia perto dessa criança, incentiva ela a ler, tá? Que seja a revista em quadrinhos do Homem-Aranha, da Turma da Mônica. Qualquer leitura. Incentive ele a assistir bons filmes, porque tem muitos bons filmes, boas séries na TV também, né? Tomando no cuidado com a indicação de idade. Isso. Porque essa bagagem cultural é muito importante para esse futuro tão incerto, né? Tá louco, que a gente está enfrentando. E é uma geração que ainda é possível influenciá-la de uma maneira muito positiva. Assim, Wendel, eu posso te falar, né? Porque tenho essa coisa prática. Então veja bem, claro que é mais fácil você deixar o teu filho sentado no sofá jogando videogame, cara. Sim. Eles ficam horas ali. Se você deixar, ele fica a tarde inteira. Aí ele vai lá, janta e à noite você nem vê o cara. Ele fica lá naquilo. Não te incomoda, você não precisa. Mas, meu amigo, não é assim que se faz. Para você criar um filho para valer, é isso que você falou. Então, tem que ler um livro com ele, chamar ele para a vida, fazer ele sair, caminhar, praticar esporte. Mas você tem que... Não adianta falar, cara. Você tem que dar o exemplo. Eu até cito, né? O Pierluigi Piazza, foi um professor muito importante em São Paulo de cursinho, foi o primeiro editor da editora Aleph, que era uma editora de ficção científica, e ele dizia o seguinte, que a humanidade tinha a capacidade de inventar a borracha vulcanizada há mais de 1000 anos, só que só criou no momento que precisou. A vacina da Covid foi desenvolvida em menos de um ano. Menos de um ano. Né? Um recorde da humanidade. Isso é uma maravilha. Então, né? O ser humano tem essa capacidade de inovação, de se adequar à diversidade. Tá? Então, eu acho que o momento é esse. É a partir de bons exemplos,
boas leituras, porque sem bagagem cultural e sem referência, né, a gente tem um futuro um pouquinho vazio. Não, e assim, Wendel, eu acho que cada um pode fazer a sua parte, né? Sim. Cada um pode. Um pouquinho que você fizer, vamos. Talvez você até fique meio chateado de eu falar isso, mas eu quero falar. A minha esposa, ela faz parte de uma ONG, né? Que ela lá ajuda crianças e esse pessoal que comete pequenos delitos e daí vai lá prestar serviços, né? Então ela toma conta disso. E daí você doou um laptop, cara. E essa molecada que a gente vai colocar lá para aprender, fazer edição de vídeo. Olha aí. Então, assim, são pequenas contribuições que cada um pode fazer. Você pode ler um livro para o seu sobrinho, para o seu amigo, junto. Então, qual que é o motivo? Que esse programa é uma conversa sobre o nada e ao mesmo tempo é sobre vários assuntos. É a cultura, né, cara? Ao mesmo tempo. Que a gente quer o quê? A gente quer que as gerações não se percam, né? Que eles... porque o que a gente trabalha aqui? Nós trabalhamos com o folclore brasileiro, sim. Nós trabalhamos com a linguagem do país, com os vários regionalismos desse país, né? No livro, nos filmes. Você aqui conta história da tua adolescência, sim. E é maravilhoso, é um livro delicioso de ler, e ao mesmo tempo você vai trazer, imagina uma criança, né, que vive agora e ir para esse mundo aqui. Sim. Que retorno maravilhoso, cara. E a gente tem algumas decepções, né? Porque o que acontece? Na minha cidade natal não foi vendido um exemplar desse livro. No resto do Brasil, eu cheguei a ficar 3 vezes à frente do Harry Potter em vendas de e-book pela Amazon. Então isso me chateia muito, né? Então falta políticas públicas, as bibliotecas municipais, estaduais, têm verbas para poder fazer a compra de 1, 2 exemplares, mas não acontece isso, né? Hoje, graças a Deus, eu já descobri a maneira de se fazer, né? Daqui já estou com 10 livros publicados, mas tem muita gente boa, brilhante, com materiais fantásticos, que ficam perdidos. Então, gente, vamos fazer políticas públicas de incentivo à cultura, à literatura, à produção audiovisual, porque uma cidade que não registra o seu passado é uma cidade que não vai ter uma identidade no futuro. Tá? E hoje é muito fácil, é o que eu sempre falo, né? Ações, não palavras. Vamos fazer a mudança, porque hoje na TV, quando você imaginaria que teria uma série como Cidade Invisível, você chegou a ver? Comecei a ver o primeiro capítulo, é maravilhoso. Né? Puxa, quando eu vi o Curupira lá, eu digo, aí, cara, nós vamos fazendo isso com o Dando há 30 anos. Sim, uma produção de um brasileiro, do Saldanha, que já brilhou lá no exterior, com o Rio, né? E está aqui produzindo material com folclore regional, folclore nacional, com Saci, Curupira, a Cuca, né? Maravilha. Então... as heranças do Lobato aí, né? Exatamente. Então, deixa seu comentário, o que você acha desse bate-papo, né? A direção que a gente está tomando, porque hoje eu vejo um problema ainda maior, não tem mais cinema, né? Assim, o mundo está em constante mudança sempre, né? E agora a gente foi atropelado aí com essa mudança goela abaixo no mundo inteiro, né? Não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro. E disso tudo vai resultar um novo mundo, cara. Não vai ter como a gente sair disso exatamente como nós estávamos. Não tem mais jeito, né? Vai mudar. Só que, como nós tínhamos comentado no começo, é uma coisa horrorosa, mas vamos tirar alguma coisa de bom disso, vamos tentar fazer nascer uma coisa boa dessa... E a minha esperança é essa, né, cara? Porque eu tô vendo assim, Wendel, né, o tanto que está se gastando hoje aí de vacina, de dinheiro de UTI, dessas coisas todas, de oxigênio, você viu aí.
isso que nós estamos falando aqui de cultura, para os municípios fazer, os estados fazer, você sabe, é investimento baixo e mais vontade de fazer do que dinheiro, né? Quanta coisa a gente já fez aqui, né, sem recurso. Então imagina o quanto que se pode fazer com pouca coisa, mas com vontade de fazer. Com vontade de fazer. Então, mas para isso o que nós temos que fazer, gente? Vamos eleger gente que tenha essa cabeça. Porque não adianta, um país não se constrói sem cultura. E como Monteiro Lobato falava, né? Uma nação se constrói com petróleo e livros. E não estamos muito distantes disso, Vamos lá, gente, né? está nas nossas mãos. Eu peço para vocês isso, né? Eu, como se diz, eu já passei dos 60 anos, agora eu vou tentar fazer o que eu puder para entregar um mundo melhor para o meu filho que tem 12 anos. E o que eu puder fazer, eu vou fazer, e a gente vai fazendo aqui. Mas vamos pensar, vamos aproveitar para nós sair desse pandemônio, né? Deixa eu ver se está melhor do que a gente entrou. Deixa eu ver se está chegando alguma mensagem aqui pra gente. Tá perguntando do filme Fome. Ah, o filme Fome, cara. Né? Não, vamos falar disso, Wender. Gabriel Ferraz. Porque isso é uma coisa muito importante, cara. Vamos fazer assim, ó. Você chega e entrega um roteiro de um projeto, é um longa-metragem, nós não estamos falando de curto, estamos falando de um longa-metragem. A gente lê aquilo e quem tem um pouquinho de conhecimento fala, meu Deus do céu, como transformar esse roteiro num longa-metragem filmado, editado e sonorizado. E conta aí, Wender, como que se deu essa proeza? Eu concordo com uma coisa que você disse uma vez. O projeto Fome foi uma junção de coisas, né? São as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo. Porque a gente não tinha verba nenhuma para poder rodar esse filme. Nada. Geralmente, um longa-metragem demora de 1 ano a 1 ano e meio, né? No mínimo, né? Para conseguir se produzir, entre a pré-produção até a pós-produção. Sair de lá até o fim é 2 anos no mínimo, né? E a gente conseguiu produzir esse filme em menos de 3 semanas, né, de filmagem, em torno de 8 dias de filmagens. Então, a gente teve um diretor de fotografia excepcional, que foi o Iberê. Muito bom, muito bom. Teve um diretor responsável pelos efeitos especiais, que foi o Flávio Carnieri. O diretor mais premiado da região metropolitana de Campinas. Eu acho que de São Paulo já. Né? É incrível, Flávio. Tivemos um elenco com prêmios ao redor do mundo já, né? Como Pedro Pauli. Nossa, nossa mãe vale. É um grande elenco mesmo. Né? O Wagner Campinas. Wagner Campinas, Filastor Brega. Nossa, o Filastor matou a pau. Mas bom, vamos fazer o seguinte, ó. Aquilo que você falou ali, às vezes a gente lê isso num livro de autoajuda, vê o pessoal falando, o universo conspira a favor de certas coisas. Esta obra foi uma conspiração positiva do universo. A gente não tinha recurso, se uma cena de enforcamento desse errado, não tinha como fazer uma segunda vez. A pessoa que cedeu a locação, né? Se chovesse, não teria na próxima semana no mesmo local para poder rodar. Os atores não teriam horário em outros dias também. Os atores mais famosos já tinham, né? A agenda completa. Sim. Se não fizesse aquele dia, esquece. Então, não choveu, não houve erros. Trabalhava 16, 18 horas por dia, mas... Às vezes com pão com mortandela. Pela baixa de... Não, assim, pelo recurso muito escasso. A entrega dessa equipe, todos, a equipe técnica, os atores, os pais que estavam lá, todo mundo se entregou de corpo e alma para essa obra. Então foi ela fácil, só teve. Foi fácil, não foi, porque todo mundo saiu... Não, foi um desgaste. Esgotado. Não, pensa das filmagens com mau humor. Não, pensa. Né? Por quê? Um desgaste foi uma entrega muito total. Físico e psicológico, assim, inimaginável. Mas a obra, né, a gente é suspeito a falar, porque nós estamos aqui da produção, mas a obra
ficou fantástica, de qualidade, de captação, de trabalho de ator, né? Ó, pra quem não... A proposta que é o filme, né? Pra quem não conhece, eu vou colocar o trailer aqui, olha. Não, põe lá, porque... Nosso carro bateu em um animal próximo daqui. Mas está tudo bem, tivemos apenas alguns arranhões. Celular não funciona aqui. Estamos muito distante da civilização. Eu acho que aqui deve ter muita casuística, relatos de OVNIs. Opa! O que foi isso, Lalão? Ixi, vamos ter que parar. Tonhão, tá escrito que tá abandonado. Que abandonado o quê? Vambora, galera! Se não tiver ninguém aqui, a gente pode viver os good times! E assim, ó, é um tabuleiro igual esse daqui, onde a gente conversa, tem conexão com os mortos. Que tal uma boa refeição em troca de boas histórias? Hã? Pobre garoto. O veneno da cobra foi mais forte. Né? Mas, então, quer dizer, para produzir nesse curto espaço de tempo uma obra complexa, porque o roteiro, cara, é uma coisa maluca ao extremo, assim, né? E aquilo se realizar... Lembrando, é claro, né, que é um filme trash, então segue os modelos de produção trash dos anos 70, e dentro de um roteiro tem mais de 150 referências a toda a produção audiovisual trash dos anos 80 e final dos anos 70, né? Então cada cena tem um motivo, tem uma homenagem. Então eu acho foi um trabalho muito legal, atingiu todos os objetivos que nós esperávamos. Se você analisar ali, Wendel, assim, ó, a qualidade, né, porque foi captado em 4K, uma imagem de drone, o operador era fantástico, ele pegou imagens maravilhosas, e essa conjugação, né, de juntar um diretor de fotografia excepcional, um diretor que nem o Flávio, os atores todos ali, e isso engrenar tudo numa coisa só e deu um produto final fantástico. E leva naquela questão, ó. Hoje em audiovisual, sem apoio público, ninguém faz nada sozinho, Álvaro. Não. É como se diz, né? Eu imagino que se a gente tivesse, né, alguns milhares de reais para fazer aquele filme, ele não ficaria tão bacana e tão intenso como ele ficou. Né? Porque aquela gente, o que fizeram? Eles se doaram de corpo e alma para aquilo. Nenhum dinheiro paga o que eles fizeram. Não tem dinheiro que pague aquilo. E você sempre eternamente grato a todos vocês que estiveram nessa produção. Gente, salve todo mundo, meu Deus. O Álvaro foi o coprodutor, né? Então, gente, nossa gratidão a vocês. Essa obra está aí, né? O importante é isso. Ficou uma obra aí. E logo vai ser disponibilizada para todo mundo, né? Ótimo. Só estou segurando mais um pouquinho, né? Porque é outro problema que a gente tem.
Porque o que acontece? A gente vai, filma, produz, Assim, não tem paga onde o exibir. cinema para Paga o fazer cinema. exibição. Não tem onde exibir, não Tá? tem. Se você entrar no circuito de festivais, aí você exibe para um público muito específico, né? Mas agora o grande público você não atinge. Você não... E qual foi o grande problema que nós tivemos? Produção pronta, editada, formatada, legendada em inglês para os festivais internacionais. Só que aí na hora de você fazer uma inscrição é $100, Não, é loucura. $150, tem que mandar um HD, né, com um arquivo. E sem, novamente, o apoio público é impossível. Então, os pouquíssimos festivais que eram gratuitos ou com uma taxa pequena, eu fui, fiz a inscrição, tá? Recebemos a menção honrosa lá da Europa, do Cine Sueca, né? Que foi um festival de cinema trash, como melhor roteiro, direção e elenco, né? Só não continuamos essa carreira de festivais por falta de apoio simplesmente na inscrição dos festivais. E esse problema que eu tenho é o problema que o Flávio tem, que o Ibeira tem, que você tem, o mundo, né? E eu não sei qual que é a solução. A Ancine, eu nunca sei para que serve, sabe? Não é querer ser político, ser partidário. Não adianta, né? Aqui não é questão de partido de nada, mas uma coisa você vê assim, Wendel, ó, nós somos aqui de Paulínia, uma cidade que, bem ou mal, investiu muito na cultura numa certa época, né? Fizeram um teatro aí que tem capital do Brasil que não tem um teatro que chega aos pés daquele ali. Uma cidade que na época foi construída tinha 80 mil habitantes. E foi feito toda essa escolas, cursos para todo lado. Gente, imagine se isso aí fosse multiplicado, eu não digo em todas as cidades, mas por um número bom de cidades no Brasil afora. Quanta gente produzindo nós teríamos com qualidade no Brasil? E o dinheiro que foi colocado nisso, a gente viu que dá para fazer com 10%. Né? Mas cada um tem o seu ponto de vista, foi uma coisa que deu errado, foi uma série de administrações, tá? Entre aspas, é o Brasil. Vamos torcer para a gente melhorar, escolher melhor nossos Mas tomar como exemplo de não fazer igual, fazer diferente, tá? Porque a cultura, eu acho que é o futuro do Brasil, tá? Não vamos sair do chão sem isso. Com isso. apoio do terceiro setor, não vamos com apoio dessa nova geração que está vindo, que é brilhante, que estão tentando se reencontrar. E vão se achar. A literatura, tá? A pandemia fez surgir inúmeros novos escritores e de qualidade. Né? Então, a gente está aberto, né? O nosso programa para bater papo. Então, faz seu comentário. Você quer bater um papo sobre o que no próximo programa? Não, eu não sei assim, Wendel, por exemplo, aquele que tem uma obra aí, que tem um livro, o cara que tem uma música e que quiser, né, vir falar sobre isso aí. Manda um comentário aqui, deixa o seu telefone, tudo que a gente vai entrar em contato, a gente vai bater papo com você. É isso aí. Tá? Tem um monte de artista aí que tá precisando de um incentivo, cara. Porque eu vou falar para vocês assim, ó, eu tinha escrito meu livro, eu estava até contente com o que eu tinha escrito lá, mas ele estava na gaveta. Ele só saiu e hoje ele está no Amazon porque você me incentivou a fazer isso. E nós temos que fazer isso com outras pessoas. Bem, então, obrigado, né? Vou pedir de novo aqui no Fórmula Nerd para fazer a inscrição, deixar o joinha, né? E tem um recado, o canal, né? E não tem nada a ver com o programa, mas eu vou falar mesmo assim, tá? Quem não gosta de cachorro, animais, boa pessoa não é. Então, nós amamos animais. Viva os pets! Até o próximo. O Amadeu que eu diga.